Muito bom dia, meus amigos. E agora, muito boa noite, minha amiga, né? Porque nós estamos aqui com a Austrália, com a Karen. Lá já é boa noite, mas bom dia e boa noite, meus amigos e minhas irmãs. Que beleza, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje nós tomamos a liberdade de pedir permissão ao nosso irmão Amadeu Ferreira, que é o comandante em chefe do programa Nos Domínios da Mediunidade, para trazermos aqui a nossa irmã Karen, direto da Austrália, e o nosso irmão João Madeira Neto, aqui do Brasil, aqui de Santa Catarina, para fazermos um programa lindo, divino e maravilhoso. Meu amigo Amadeu, muito obrigado, bom dia, e comande aí o nosso programa nos domínios da mediunidade, junto com o nosso querido Renato, João e a Karen. Por favor, meu amigo. Bom dia, Tavares, bom dia, meu querido irmão Tavares, bom dia, Renato, bom dia, João Madeira Neto, bom dia, nossa querida Karen, bom dia a você que está nos acompanhando aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz e através do Facebook. É motivo de muita alegria para nós ter a oportunidade de conversar, de conhecer e de falar sobre o Espiritismo com nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo, na terra dos cangurus. Paz e luz com Jesus, meus irmãos. Vamos fazer a abertura do nosso programa. Quem gostaria de fazer a leitura preparatória? Tavares, você tem um livro maravilhoso aí para fazer essa abertura. Você pode fazer a leitura preparatória, por favor? Lógico, mas antes disso aí, eu queria que nós somos cavalheiros, nós queríamos que a nossa irmã Karen desse um bom dia para a gente dá uma boa noite para ela. E a gente vai explicar que é 13 horas de diferença. Mas muito boa noite, minha amiga Karen. Que bom que você está aqui no nosso programa Nos Domínios da Mediunidade. Muito obrigado, Deus que lhe pague sempre. Eu que agradeço, enviando imediatamente o meu abraço fraterno à terra, que é a pátria do Evangelho, né? Agradecendo essa oportunidade maravilhosa, porque todo momento que nós estamos conectados ou interconectados mentalmente, espiritualmente, ou através da multimídia, com o Brasil, para nós é um motivo de imensa alegria, porque sabemos que o Brasil é o país mais espírita do mundo. Então, para nós é uma honra poder falar com os irmãos aí na Pátria do Evangelho. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos e vamos sair da Austrália, vamos aqui para Santa Catarina, não falar com o esposo, né, da Karen, o João Madeira Neto. Muito obrigado, que é um amigo de Dona Sandra Borba, né? Isso é muito bom, porque é amiga da gente também de longa data, do seu Renato, do Amadeu, é uma figuraça maravilhosa. Muito bom dia, aí sim, bom dia para bom dia mesmo, né? Amigo João, tudo bom, né? Tudo ótimo, um bom dia para vocês, bom dia, Karen, meu amor, que bom estar vendo você aí, e é uma alegria imensa poder participar nesse grupo aqui maravilhoso, onde a gente vamos discutir aí o Espiritismo para o mundo, né? E de Pregai. E para mim é uma honra estar aqui com vocês e nós somos privilegiados porque tivemos durante muitos anos, quase todos os anos, a presença da Sandra entre nós lá no Paraná, quando morávamos no Brasil. Um bom dia para vocês e boa noite, Karen. Boa noite. Bom dia. Vocês de vez em quando falam assim, né? Bom dia e boa noite, né? É uma coisa que já deve estar acostumado, né? Tem que se acostumar. Renato, bom dia a você, meu amigo. Que bom que você está por aqui com a gente sempre, porque o programa é seu e de Amadeu. Bom dia, Tavares, bom dia a todos. E bom dia a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem na manhã de hoje. Hoje com uma alegria muito grande nós estarmos aqui numa reunião diferente do que nós buscamos transmitir através do nosso programa Domínio da Mediunidade. Hoje vamos falar, como o nosso amigo João falou, de o Espiritismo no mundo. Então vamos pedir a nossos amigos espirituais que nos auxiliem para que nós possamos aqui transmitir da melhor maneira possível essa palavra
do Consolador prometido por Jesus há quase 2000 anos atrás. Muito bem. Vamos agora, diga, Marcelo Amadeu, o que é que ele vai fazer agora? Porque o senhor é o diretor do programa e está aqui só como apresentador. Vamos à leitura preparatória. Vamos à leitura preparatória, meu querido. Muito bem. Então, Karen, João, vocês têm aí o evangelho que possa fazer a leitura, porque ele vai fazer uma leitura preparatória, em seguida, pronto, então, tu faz aí o capítulo 5 do evangelho, segundo o Espiritismo, só aquela parte de Jesus, o João faz a prece, eu faço a mensagem e Amadeu comanda, certo? Só para que a gente tenha uma ideia de como é que pode ocorrer tudo. Vamos lá. Do livro de Chico Xavier e Espíritos Diversos, A Jornada do Bom Combate, Caminho Espírita, não perca. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando recursos que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de nossas forças. Não perca a tolerância. Há muita gente a tolerar você naquilo que ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode ser assim tão sério como você pensa. E o nosso querido André Luiz continua. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha. E depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é a lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Amanhã e hoje, você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorda a paciência inesgotável de Deus. André Luiz, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier. Amadeu, a gente pode pedir ao nosso irmão João Madeira para fazer a prece, não é isso, querido? Sem dúvida, meu querido. Vamos lá com o nosso irmão João Madeira. Senhor Jesus, o bom amigo, Deus nosso Pai, de bondade infinita, somos gratos, Senhor, por mais um dia, por mais um amanhecer em nossas vidas. Agradecidos que somos por termos a oportunidade de estudar e de viver o Consolador prometido. Que os bons amigos espirituais que nos acompanham possam estar conosco, nos amparando, nos fortalecendo, para que sejamos a luz amiga a todos os irmãos que caminham conosco e que possamos ser, Senhor, o amigo que consola, o amigo que ampara, fortalecido nos seus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças à misericórdia divina, iniciado o nosso programa nos domínios da mediunidade, nós vamos agora conversar com o nosso irmão Tavares, nós vamos agora conversar com a nossa irmã Karen, que ela vai fazer a leitura do Evangelho, no seu capítulo 6, no item 5, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. É com você, minha querida. Capítulo 6, item 5. Exato. Um dos meus favoritos. One moment, please. Já estou abrindo a página. Fizemos isso porque ele teve a intuição que você gosta. É maravilhosa essa leitura. Vamos então a ela. Do capítulo 5 do Evangelho, Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis.
Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre as vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias da verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Toda a verdade se encontra no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Maravilha, como diz o nosso irmão Tavares, maravilha. Agora nós gostaríamos de uma breve avaliação desse tópico do Evangelho pelo nosso irmão João Medeiros Neto. Por gentileza, meu querido irmão, para depois, porque a curiosidade é enorme para saber o que acontece lá do outro lado do mundo, onde está nosso irmão Cário. Por gentileza. Isso agora, né? Nos remete a uma reflexão que Jesus é o caminho, né? Nós precisamos verdadeiramente viver esse cristianismo na sua real expressão, né? E eu creio que com isso nós estaremos levando uma mensagem de otimismo, de amor positiva para a humanidade. Com ele, com Jesus, o fardo é mais leve. E ele é o caminho mesmo, a verdade e a vida. Acho que fica essa reflexão aí. Maravilha. Olha, Deus é de uma bondade incomensurável, de uma grandeza extraordinária. E como dizia minha vozinha, Deus escreve certos por linhas tortas. Ninguém absolutamente vai bater palmas para a presença dessa pandemia entre nós. Mas é exatamente através dessa pandemia que nos aparecem essas ferramentas extraordinárias via internet que nos possibilita nos ligarmos no mundo todo. Por exemplo, estarmos aqui agora, Santa Catarina, Austrália e o resto do mundo através do Facebook. Uma curiosidade enorme, mas uma alegria extraordinária, conhecemos os nossos irmãos João Madeira Neto e Karen, e a curiosidade de sabermos o que é o espiritismo aí na Austrália, como ele se manifesta, como ele se processa. E aí eu gostaria de iniciar perguntando a Karen como é o espiritismo aí nessa sua área de ação, como ele chegou, como atua, nos fale disso, minha querida. E aí, na sequência, Renato e Tavares prosseguem, por gentileza. Bom, o que nós gostaríamos de compartilhar com todos os irmãos que nos ouvem é as nossas impressões a respeito do movimento espírita internacional, mais especificamente aqui na Austrália, como foi a pergunta colocada agora. Com relação
ao aspecto específico do movimento espírita na Austrália, o que nós podemos dizer é que todas as células, a grande maioria, vou dizer 99% das células espíritas que existem hoje no mundo, são células formadas por brasileiros que imigraram do Brasil para outras terras além da pátria do Evangelho. Então, o que se percebe é que existem características culturais diferentes em cada sociedade, é claro, isso é natural da humanidade, né? São diferentes expressões culturais. No entanto, nós sabemos que a universalidade dos ensinos espíritas e a unificação do movimento espírita faz com que o espiritismo seja o mesmo em qualquer lugar que ele esteja. Então, apesar de que aqui o número de espíritas ser muito mais reduzido, e ainda os trabalhos estarem numa fase muito inicial, nós podemos dizer que o espiritismo, ele mantém as suas bases doutrinárias sólidas. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos tentando desenvolver um grupo de estudos, das obras básicas, um grupo de estudo do ESG, tentando formar a evangelização já no seu primeiro momento, porque normalmente quem está aqui imigrando são famílias que já têm os seus filhos e que precisam naturalmente encontrar uma célula espírita para que possam, então, exercer os seus estudos e a sua espiritualidade como nós a conhecemos no Brasil. Muito bem, minha amiga, belíssima resposta. Amadeu, deixa eu só... E João, o que levaram você e a esposa saírem de Santa Catarina e já estarem há 5 anos na Oceania? Porque as informações é que vocês foram à Nova Zelândia e agora estão na Austrália. E o tema do programa é justamente isso, ide pregai, né? Assim como mandou o Espírito no livro do Evangelho. Como foi essa ideia? Como é que se deu essa ideia? Partiu de onde essa proposição de vocês irem morar fora e começarem aí um trabalho de unificação, de divulgação do Espiritismo fora das terras do Cruzeiro do Sul, meu amigo João? Realmente, quando fizemos 15 anos de casado, nós fomos passear na Nova Zelândia, porque a minha cunhada morava lá. E a gente ficou muito encantado com o país e depois desse momento lá, nós ficamos 30 dias viajando para a Nova Zelândia e o encanto foi muito grande e sempre com aquela ideia de um dia irmos morar lá, né? Levarmos as crianças e dar a elas uma oportunidade de viver num país com uma justiça social melhor, enfim. E em 2016 surgiu a ideia, a oportunidade, e a gente acabou migrando, indo para Nova Zelândia, né? E ficando lá 2 anos, e depois a gente foi para a Austrália. Minha cunhada também acabou se mudando para a Austrália, né? E nesse meio termo a gente sempre teve à frente, nós chegamos num domingo na Nova Zelândia, acho. Eu sei que no meio da semana a gente já estava na Casa Espírita lá. E antes de nós irmos, isso que é interessante, antes de nós irmos para Nova Zelândia, a gente vasculhou, a gente queria saber se tinha espiritismo lá. A gente queria saber se tinha uma casa espírita e tal, e acabamos encontrando uma casa espírita lá, e quando a gente chegou, daí já fizemos contato, e acho que no 4º, 5º dia na Nova Zelândia, a gente já estava lá na casa espírita se oferecendo para o trabalho, e foi assim que tudo começou. Muito bem acolhidos. Muito bem. E aí começou, mas isso foi na Austrália, não é isso? Não foi na Nova Zelândia? Isso foi na Nova Zelândia. Aí era um grupo pequeno, começou por brasileiros também. O Eduardo era um menino que começou lá na Nova Zelândia, em Auckland, e ele é filho de um ex-presidente, acho que da Federação Espírita do Paraná. Eu não tenho certeza, mas ele é um menino que nasceu em berço espírita, e depois ele foi embora, ele voltou para o Brasil.
e daí um casal de irmãos que são nascidos em berço espírita, deu a continuidade lá do grupo na Nova Zelândia, e com a nossa chegada a gente deu um upgrade, assim, a gente acrescentou muitas coisas novas lá, a gente foi muito bem acolhido por eles, e a coisa foi muito, assim, como que eu diria, aconteceu de uma forma muito boa, numa sequência, assim, em 2 anos, muito rápida de crescimento, assim, para o grupo, e é um grupo frequentado, assim, 99% por brasileiros só. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso irmão Renato para ele fazer uma pergunta, mas eu quero parabenizar pelos 15 anos de casado. Que belíssimo presente para o Agora já são casal. 22, Parabéns, viu? Nem todo mundo pode dar um presente desse, viu? De casamento. Não, mas ela merece mais, viu? Merece, né? Eu tenho certeza. Ela me salvou essa encarnação. Porque ela que me apresentou esse tesouro. A minha salvação dessa encarnação foi ela. Me apresentou a doutrina. Olha aí. Maravilha. Então, seu Amadeu, eu estou certo. É o espírito superior, né, seu Amadeu? Diga aí, que é Dona Ana, né? Como sempre, Dona Ana, Dona Elizabeth, a Karen, as mulheres, naturalmente, a própria espiritualidade diz que as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Os homens estão nessa fase de carregar peso nas costas. Vamos com Jesus. Renato, é você. Karen, quem é Kardec para os australianos? Sempre pergunta. O pessoal de lá conhece Kardec? Não conhece. Os australianos não têm esse conhecimento da doutrina espírita. E aí, nesse aspecto é que a gente está muito empenhado em criar uma instituição aqui, em fortalecer essa instituição, chamada CIPAC, Spiritist Institute of Propagation Allan Kardec, que vai fazer todo um trabalho de divulgação da unificação do movimento espírita, porque o que acontece? A mediunidade é uma coisa bastante difundida aqui na Austrália, ao ponto de a mediunidade ser reconhecida como uma profissão legal, oficial, sem misticismo, é um fato notório para as pessoas daqui. A mediunidade é uma coisa que é conhecida por todos, né? E existem hoje diversos segmentos que estão, tanto do cristianismo antigo, quanto aderindo às ideias trazidas pelo Consolador. Então, a gente vê uma série de novas igrejas despontando, tanto na Nova Zelândia quanto aqui na Austrália, onde existem as bases da doutrina espírita estão lá, às vezes com outro nome, e às vezes com outros tipos de proposta de doutrinária, né? Mas, por exemplo, existem cursos de médium fora da doutrina espírita. Existem igrejas aqui que promovem cursos de mediunidade. Então, a importância de nós divulgarmos a doutrina espírita, não na condição de que somente o espiritismo nos traz a salvação, a gente sabe que não é assim, né? A melhor religião que existe é aquela que leva o homem para o caminho do bem. Mas no sentido de que a mediunidade, dentro dessa proposta doutrinária, filosófica e científica, trazida pela doutrina dos espíritos, ela é um caminho seguro para o exercício da mediunidade com Jesus. Lembrando que o nosso foco aqui não é a mediunidade, mas a comunicabilidade com o mundo espiritual, ela é uma realidade dentro da doutrina espírita, e ninguém, mais do que os espíritas, mais do que a doutrina trazida por Allan Kardec, sabe ou estuda, tem conhecimento para trabalhar a mediunidade. Ok. Karen, pelo que você nos diz, na verdade, é mais enfatizada, ou são mais enfatizadas as partes da filosofia e da ciência. A parte religiosa, pelo que eu percebi, que é menos enfocada. Mas me diga uma coisa, no nosso caso aqui no Brasil, o forte é justamente a parte religiosa com base no Evangelho de Jesus, a prática da caridade, da indulgência, da fraternidade, etc. No caso da prática mediúnica aí, como é que se dá essa interação
da espiritualidade, orientando as pessoas na base filosófica, científica ou na base religiosa, que poderíamos dizer desses modos? Como é que funciona aí na Austrália? Bom, a nossa proposta, como a gente disse, é trabalhar pela unificação do movimento espírita. Eu entendo que, respeitadas as diferenças culturais de cada sociedade, o espiritismo tem que ser mantido dentro da sua origem, dentro da sua proposta original trazida por Allan Kardec, né? Então, nós não vamos modificar o trato mediúnico porque estamos na Austrália, não vamos deixar de falar de Jesus porque o australiano também não tem essa empatia com o cristianismo, né? Pelo contrário, aonde menos Jesus for conhecido, é lá que nós precisamos trabalhar mais as questões morais, as questões filosóficas da doutrina espírita. Então, eu não vejo essa diferenciação, eu só relato para vocês que existe esse aspecto, que é muito interessante, de saber que a mediunidade aqui é algo reconhecido pela sociedade, mas o espiritismo ainda está na sua fase embrionária, de consolidar suas casas espíritas, de qualificar os trabalhadores, de trazer essa proposta como ela deve ser em todas as regiões do universo, porque nós sabemos que, de acordo com os relatos de Humberto de Campos, que nós sairíamos realmente da pátria do Evangelho para o resto do mundo, né? Então, para nós, isso não é novidade para os brasileiros. Então, nós sabemos que nós temos aqui... o que eu posso dizer para vocês é que é muito bom ser espírita no Brasil. Porque aí a gente encontra empatia, todo mundo conhece o espiritismo, todo mundo conhece Chico Xavier, né? O Divaldo, essa figura extraordinária, a Sandra, esses ícones da doutrina espírita que se encontram aí na pátria do Evangelho. Nossa, é muito bom ser espírita e é mais fácil ser espírita no Brasil. Aqui, realmente, a gente está lidando ainda com o anonimato, com desconhecimento, mas com muito ânimo, muita coragem e muita vontade de trabalhar. Tavares, é com você. Seu Amadeu, já temos pergunta no ar. Posso fazer, seu Amadeu? Por favor, manda ver. Muito bem. E essa daqui, o Júnior, que é um cadeira cativa, ele perguntou aqui, está aqui no rodapé. Em vez de eu botar para cima, eu botei no rodapé, me perdoem. Júnior, de Nova Parnamirim. Para João Neto, você. Qual as dificuldades maior no movimento espírita na Austrália? João, qual é, segundo Júnior está perguntando, quais são as dificuldades do movimento espírita na Austrália? É árduo, assim, é bastante, né? Nós temos que nos empenhar, nos dedicar, nós estamos num outro país, numa outra cultura, mas a maior dificuldade é a língua, a meu ver, e a escassez de livros, né, na língua inglesa. Então, acho que isso é o maior, na minha opinião, o que eu vivi na Nova Zelândia e lá na Austrália, esses 2 anos que eu fiquei lá, e como a Karen falou, né, esse momento é um momento de unificação, tem a Federação Espírita Internacional, que hoje é a presidente é a Jussara, nós temos o pessoal da UK, que é bem ativo, na pessoa da... esqueci o nome dela. A Elza, trabalhadora incansável, assim, nossa. Então, assim, a maior dificuldade mesmo é a língua. Na minha opinião, nós estamos semeando agora. Nós estamos semeando e essa colheita vai vir com as crianças, com o jovem, que vão estar fluentes em inglês, que vão estar falando dessa ciência, dessa filosofia com consequências morais com muita propriedade. Serão os nossos filhos que vão realmente... os filhos de brasileiros nascidos na Austrália. Então, assim, é um momento de semeadura e a maior dificuldade que eu vejo é a gente achar um meio termo entre... porque ser espírita no Brasil é muito fácil. O espírita que estiver reclamando no Brasil, ele está equivocado.
porque aqui nós temos demais. É uma coisa assim, eu desconheço uma doutrina como a doutrina espírita que oferece tanto subsídio, tanto material, tantos livros, tanto trabalho, tanta oportunidade como aqui no Brasil. Então, fora do Brasil, acho que a maior dificuldade mesmo é a língua e é quebrar esse paradigma, porque a palavra religiosidade ela está muito desgastada e a imagem do Cristo também fora do Brasil. Então, nós que vamos falar de espiritismo em outras terras, nós precisamos vivenciar mais isso lá. O nosso falar lá tem que ser o nosso agir, porque é uma outra cultura. Então, acho que fica a resposta que o nosso querido Amadeu aí, que a maior dificuldade mesmo ainda é a língua, é o idioma. Renato. Antes, Renato, Karen, fora essa dificuldade da língua, existiria alguma outra, você que está aí há 5 anos aí na Oceania? Olha, é aquilo que você deu uma pequena ênfase logo na entrada do programa, né? Falando sobre os benefícios que essa pandemia está trazendo para todos nós. Nós sabemos de longa data, pelos relatos que nós ouvimos, dos diversos amigos de Chico Xavier, e eu me encontro como sendo uma delas, né, deles, porque tive na minha infância a oportunidade de conviver com o Chico Xavier, e tivemos também a oportunidade, meu pai fundou um centro espírita em Foz do Iguaçu, Sociedade Espírita Os Mensageiros, que foi inaugurado pelo Chico. E nós lembramos que o Chico, muito antes do surgimento dos computadores e da internet, já dizia que no futuro o espiritismo estaria sendo transmitido pela multimídia. Então, um dos grandes benefícios que a internet, que a pandemia nos trouxe, é essa proximidade, é isso que nós estamos fazendo agora, essa interação de todos os espíritas de qualquer lugar do mundo, através da multimídia. Como o João falou, eu cresci com um acervo de livros espíritas, né? Um acervo, uma biblioteca de mais de 400 volumes, que eu herdei do meu próprio pai. Mas, a cada momento, a safra psicográfica de Divaldo Pereira Franco, também já alcançando quase 400 obras, então tudo isso para nós é um manancial de grande luz, e a gente veio nesse trajeto, né? A gente veio moldado dessa maneira. Então, para mim, o livro espírita ele tem um valor incondicional. E realmente, aqui na Austrália, como em outros lugares, como na Nova Zelândia, por exemplo, para você ter acesso ao livro espírita, é algo muito difícil e muito caro. As traduções ainda são poucas, né? Não são todas as obras que são traduzidas, são poucas as obras em comparação com esse compêndio só desses dois nomes que eu citei, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, esses dois grandes médiuns, mas a gente tem em PDF. E eu quero aqui dizer que o trabalho que os Estados Unidos vem desenvolvendo é um trabalho muito grande, muito bonito, porque esse trabalho intenso dentro da tradução das obras está sendo feito pelos Estados Unidos. E o UK, em compensação, nos traz lá na figura da querida Elza Rossi e todo o seu grupo, grandes trabalhos com relação à construção da evangelização em língua inglesa, traduzindo volumes, publicando livros, trazendo manuais para a gente. Então, você vê que cada lugar, cada núcleo desses colabora de uma forma significativa com diversas tarefas, né? Muito bem. Renato, a sua pergunta, querido. Oi, João. Nós aqui no Brasil, quando conhecemos a doutrina do Espírito, ela tem um lema da caridade, fora da caridade, nossa salvação. E quando nós colocamos esse termo, fora da caridade, nossa salvação, aí nós partimos aí para uma reforma íntima, como diz o próprio Kardec, né? Através do Centro Perfeito.
a nossa transformação. Agora, uma pergunta muito interessante. Quais os procedimentos que eles fazem lá para praticar um ato assim de caridade com alguém? Eu no hospital, como nós vamos aqui, a uma favela, a um orfanato. Existe eles, o australiano, ele procura fazer esses atos de amor e de caridade? Eu vou responder, depois queria que a Karen comentasse também. Essa foi uma grande dificuldade. Quando eu cheguei lá, eu me perguntava, puxa, quem que eu vou ajudar aqui, né? Porque a pobreza social de lá é muito diferente da daqui, né? A diferença é muito menor do que nós encontramos aqui no Brasil, e lá as instituições, elas são mais sérias. Elas realmente, a ajuda social desses países, ela é muito efetiva. Então, a gente acaba realmente tendo dificuldade, mas ela existe. Então, há vários grupos, por exemplo, lá em Auckland, tinha um grupo multidisciplinar, que tinha de várias religiões, de várias entidades, por exemplo, eles se reuniam nos sábados para ajudar os moradores de rua, que lá também tem. Então, existe esse trabalho, é só você procurar, mas normalmente ele está filiado a ONGs, ao governo, e você precisa se cadastrar, é uma coisa muito séria, mas existe essa possibilidade, sim, de você estar indo socorrer pessoas em necessidades, com certeza. Karen, e você? O que é que você poderia acrescentar na fala do nosso querido João? A minha área de atuação dentro da Seara Espírita no Brasil, na sua grande maioria da minha existência, né, de 50 anos, foi dentro da área do APS, da Assistência e Promoção Social Espírita. Então, eu tenho uma grande vivência dentro dessa área. E eu também me fiz essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento quando eu cheguei na Nova Zelândia. Eu falei, nossa, e agora? Aqui não tem pobreza, aqui não tem tantas dificuldades, eu não me reconheço, né, sem estar apartada dessa tarefa. Mas é um equívoco nosso nós dizermos isso, porque moradores de rua existem em qualquer lugar do mundo, mas nós não estamos falando aqui somente da miséria social, né? Nós estamos falando nesse sentido mais amplo do que é a caridade na visão espírita, que é a promoção social, psicossocial do indivíduo, integral, essa promoção integral do indivíduo, inclusive espiritual, no seu aspecto mais elevado, a promoção espiritual. Então, a caridade, ela pode ser praticada em qualquer meio que nós nos encontrarmos. Nós não precisamos estar diretamente relacionados com a pobreza social para que nós estejamos praticando a caridade. Em qualquer lugar do mundo, por exemplo, a Nova Zelândia, infelizmente, nós temos que citar um dado bastante difícil, mas é um dos países com maior índice de suicídio do mundo. E a gente observa que aqui não é diferente. As dependências químicas, elas estão postas na maioria das sociedades ricas hoje do planeta, né? Então, nós temos muito trabalho para desenvolver dentro da área do ápice, dentro dessa visão da promoção integral do ser. Não só dessa promoção social, né? Não só trazendo o fardo de alimento, trazendo um pouco de consolo, mas trazendo também o alimento da alma, trazendo um ombro amigo, trazendo os trabalhos, os serviços de atendimento fraterno para as casas espíritas, evitando, assim, quem sabe, a morte de alguém, interrompendo ali o curso de um suicídio, né? De um suicídio iminente. Então, nós temos, sim, muitas áreas para nós trabalharmos, porque o plano é de provas e expiações. Então, não é diferente. Aqui também as pessoas estão lidando com as perdas emocionais, com a morte dos seus entes queridos, com a deficiência física, com os transtornos da dependência química. A dor está posta em todos os lugares do planeta. E é tarefa do Consolador, prometido por Jesus, a prática da caridade na sua forma mais integral, consolando, amparando e promovendo espiritualmente. Seu Amadeu? No caso,
Foi não. No caso, Não. Muito Um bem. momentinho, Renato quer concluir, por favor, querido. no caso, a caridade moral, né? Não a caridade Caridade material. Mas eu quero contar um fato para a gente ilustrar essa nossa, trazer para a nossa vivência do dia a dia, né? Então, eu cheguei na Nova Zelândia, muito impressionada com um país bastante evoluído, com essa pouca diferença social, e eu caminhava para ir, eu descia do trem e caminhava algumas quadras até eu chegar na minha escola de inglês. E nesse trajeto, eu me surpreendi quando encontrei, porque em 2010, quando estive a primeira vez na Nova Zelândia, não tinha moradores de rua, você não via isso lá. Já em 2015, já quando nós chegamos em 2016, já existia um número maior de moradores de rua trazidos normalmente por esse caminho da dependência química. Isso é um fato bastante novo na Nova Zelândia, isso não se via há décadas atrás, mas agora existe, com certeza existe moradores de rua na Nova Zelândia. E eu, então, passava por essa rua principal, que já existiam alguns moradores ali. E é da tradição cultural da Nova Zelândia, você não almoça, você leva uma lancheira lá dentro com o seu lanche, seja um sanduíche, seja uma fruta, seja uma comida que você preparou, mas você anda com a sua lancheira, porque você vai ao meio-dia, no lunchtime, você vai comer aquele lanche, não é uma refeição como a gente vê nos moldes do Brasil. E eu descia com a minha lancheira do trem e encontrava no meu caminho os moradores de rua. E eu chegava na escola, consequentemente, com a lancheira vazia, porque onde eu parava, professor, aceita um sanduíche? Olha, eu tenho uma banana, eu posso dividir essa maçã. Então, nós, observando essa necessidade, nós passamos, eu e o João íamos juntos para a escola, passamos a sair munidos de mais lancheiras. Sempre tem uma oportunidade de servir, não é isso, dona Karen? Senhor Amadeu, algum questionamento? Nós temos aqui já 2 ou 3 aqui entabulados e um meu, viu? Senhor Amadeu, eu acho que congelou a imagem. João e Karen, vocês falaram em algo que eu fiquei aqui não com a lebre, mas com o elefante atrás da orelha. Na Austrália, de uma forma geral, na Oceania, vocês falaram de um Jesus desconhecido e mal visto. Você poderia traduzir para o português, aqui nordestino, como a gente está, o que seria isso? Porque a gente ficou assim, uma coisa é desconhecido, né? E uma outra coisa é mal visto. Isso fomos nós que fizemos ele mal visto, o desconhecido tudo bem, mas o mal visto fomos nós, seguidores de Cristo, que implantamos isso a nível da Austrália, quem sabe até a nível da Europa também, a religiosidade, você falou religiosidade é muito mal vista. Vamos começar com o João e vamos terminar com a Karen. Eu acho que não. Eu acho que é o contexto histórico, né? As cruzadas, os escândalos que volta e meia aparecem dentro das religiões. Eu acho que isso, que mais contribuiu para esse distanciamento do Cristo, né? E a maneira como as religiões vêm apresentando Jesus. E o Espiritismo, isso é uma coisa que mudou a minha vida quando eu fui me crescendo dentro da doutrina espírita, porque as outras religiões, elas não têm elas não passam para o seu público esse Jesus psicológico, esse Jesus não mais na manjedoura, no monte ou na cruz, mas um Jesus psicológico que a doutrina espírita nos traz que é o modelo e o guia, né, para nós. E esse conceito de Deus, ele vem junto. Nós espíritas temos isso de uma forma muito ampla, muito grande, né? Ela é incomparável, eu creio. Então eu acho que é isso que desgastou a imagem do Cristo, tanto na Europa como na Oceania, e o fato de também ter influências de outras religiões, né? O Espiritismo é muito novo, está começando, e nós somos os semeadores fora do Brasil. E acho que
o principal fator desse desconhecimento? Ô Tavares, eu Oi. gostaria de aproveitar ainda o gancho da pergunta de Tavares, e aproveitando também a resposta do nosso irmão João Madeiras, é que Paulo de Tarso, por exemplo, quando ele fez Amadeu, só, Oi? Amadeu, por favor, levanta aí só o seu celular, que a gente só está vendo basicamente a sua testa. Eu sei que é muito bonita a sua testa, mas a gente queria, pronto, Vê dar uma mais. levantadazinha. Tá bom, tá bom. Fica Agora tranquilo. sim, agora é meu Amadeu querido, meu professor. Aí tá bem. Veja bem, Paulo de Tarso, quando ele foi divulgar a doutrina de Jesus, a boa nova de Jesus, ele, de certa forma, distorcia os seus ensinamentos da orientação dos apóstolos, porque os apóstolos tinham aquela vivência que tiveram com Jesus, e eles cultuavam Jesus, que acabou sendo crucificado. Paulo de Tarso, não. Paulo de Tarso teve a experiência dele com Jesus, um Jesus espiritual. Então, essa questão introspectiva, filosófica de Paulo de Tarso anda no caminho que vocês estão traçando aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção, mas a resposta já nos aclarou a curiosidade, qual é a receptividade das pessoas? Porque os brasileiros que têm essa aproximação com a doutrina espírita, naturalmente são receptivos. Mas e os nativos daí? Inclusive as pessoas que certamente despertam para o espiritismo, qual é a receptividade? Há um chamamento? Há alguma coisa que vocês possam trabalhar e aproximar mais essas pessoas naquele sentido de unificação que a nossa irmã Karen tem tratado? Como é que se dá esse processo? Por gentileza. Bom, eu acho essa pergunta extremamente importante e eu estou vivendo essa experiência com muito ânimo e muita alegria, porque os meus filhos que vieram para cá pequenos e já cresceram fluentes na língua inglesa, participam normalmente da sociedade aqui, estão bem entrosados e frequentam a escola como todas as crianças aqui da Austrália, e aqui não existe essa proibição por parte do Estado de você apresentar a religião escolhida dentro da escola. Então, a religião aqui ela é muito pautada em determinadas escolas, principalmente nas escolas privadas. Mas o que acontece? O que nós observamos? Essa nova geração de espíritos que está vindo aí, que são esses espíritos milênios, né? A geração millennium, ela é uma geração muito antenada e muito rápida no seu raciocínio. Então, fica muito incoerente e ilógico quando você chega para uma criança que hoje lida com a internet, que fala, já está pesquisando vida em outros planetas, que concebe o universo de uma maneira muito mais ampla do que a nossa geração, de quando nasceu a nossa geração, você dizer que o planeta foi criado em 6 dias, por um Deus que não se consegue hoje conectar esse Deus com a ciência, com os fatos científicos da atualidade. Então, eu vejo isso com muito otimismo, vejo isso como um fato positivo, porque quando nós apresentamos o que é Deus para essa nova sociedade, para essa sociedade diferente daquela que é a brasileira, nós trazemos esse Deus de Pai de amor e de bondade, e que nos trouxe Jesus como seu modelo e guia. E nós trazemos Jesus como esse espírito que alcançou a perfeição, mas que foi criado da mesma maneira que nós, simples e ignorante. A origem de Jesus é a mesma origem que nós tivemos. E nós temos, então, essa capacidade, essa possibilidade de sermos perfectíveis dentro daquilo que a doutrina espírita nos propõe. Então, eu vejo isso com muito otimismo, eu vejo que isso vem saciar essa sede de conhecimento e essa conexão das questões morais com as questões científicas, essas duas alavancas da doutrina espírita, que nós sabemos como consta no nosso evangelho, são as duas asas, né? A da sabedoria e a do amor, e elas precisam permanecer em equilíbrio e estarem caminhando juntas. Então, eu vejo essa condição dessa nova geração que está chegando com muito otimismo e com muito mais facilidade de ser apresentada e conquistada pela doutrina espírita.
Amadeu, nós já temos pergunta no ar. Você quer falar alguma coisa, meu querido? Fica à vontade, por favor. Não. Pode mandar pergunta. Vamos começar com a Cara e terminar com o João. Sim, Cristina da Candelária. Esse terreno já irrigado pela mediunidade facilita ou dificulta o trabalho de vocês aí na Austrália? Por favor, Karen. Eu penso que facilita. Eu também sou uma trabalhadora da seara da mediunidade. Fiz parte dos grupos mediúnicos no Brasil desde a minha juventude, então eu entendo que facilita, porque nós não estamos falando aqui de ocultismo, de nada que é sobrenatural, nós estamos falando de uma coisa que já é real, um fato que já é real para uma sociedade. No entanto, nós sabemos que essa mediunidade, ela não é uma profissão. Na doutrina espírita, ela dá de graça, que de graça recebestes. Nós sabemos qual que é a finalidade principal da mediunidade, né, dentro da doutrina espírita. É o socorro, é o amparo dos espíritos, a caridade para com os espíritos, é também a nossa grande chance de evolução como médiuns, mas é também a oportunidade de nós conhecermos a nossa realidade espiritual através desse manancial das obras psicografadas e da vida real, que é a vida espiritual, né? Então, eu acho que isso traz mais um ponto favorável, que traz uma abertura, no sentido de que não existe um preconceito. Não existe um preconceito, não existe uma barreira. Existe, sim, um desconhecimento da vida espiritual no seu todo, né? Então, estou pegando só um aspecto, que é o fenômeno da mediunidade. Muito bem, eu acho que... João. O microfone de João está fechado. O meu está fechado? Não, pode ir, está aberto, pode ir. Eu acho que é um terreno muito tranquilo. O problema é que nós temos que falar isso de uma forma muito, muito patente, muito positiva, alinhar, né, a mediunidade com Jesus. Isso é um ponto extremamente importante. Nós não podemos abrir mão disso, né? E dar de graça o que de graça recebeste, com certeza. E a nossa vivência, o nosso falar como espírita, é o que vai realmente trazer o australiano, trazer o neozelandês para a doutrina espírita. É o nosso agir, é o nosso falar com propriedade, como o Amadeu citou ali, como o Paulo, né, falar pelas entrelinhas, apresentar essa nova proposta, essa diretriz de segurança. E um outro aspecto é esclarecer a má conduta da mediunidade, né? As consequências para o espírito imortal. Então, outro aspecto é a gente levar essa filosofia do ser infinito que nós somos, né? Realmente fincar os pilares da reencarnação. Aliado a isso, a mediunidade vai ser uma consequência, vai ser um esclarecimento muito, muito positivo para aqueles que chegarão, né? O nativo que vai chegar, que vai estar preparado, que a espiritualidade vai encaminhar ele para que ele vai estar preparado para ouvir essa boa nova, né? Amadeu, algum questionamento, querido? Antes de eu passar para Renato, eu me chamou a atenção 2 vezes, Karen se referiu à questão da prática mediúnica, a questão da gratuidade da prática mediúnica, que é a nossa bandeira, naturalmente, como espírita. Aqui no Brasil, nós temos 2 segmentos religiosos. Dentre os católicos, os pragmáticos, não, como é o nome? Os carismáticos. Os carismáticos. E nas igrejas reformadas, nós temos os segmentos que fazem aquelas sessões de descarrego, tal, reuniões mediúnicas, especificamente, literalmente. Muito bem. Mas Karen nos falou, por exemplo, que há, inclusive, igrejas aí na Austrália fazendo cursos de mediunidade. Aí pergunto,
Esses cursos mediúnicos e essa prática mediúnica naquelas instituições é gratuita ou eles cobram? Como como fazem, por exemplo, os magnetizadores, que inclusive o próprio Kardec diz que o magnetizador trabalha com os recursos próprios, com as energias próprias. É essa a concepção que tem essas igrejas que fazem esses cursos mediúnicos? O que eu gostaria de colocar em primeiro aspecto? Que a nossa responsabilidade ela é relativa ao nosso grau de esclarecimento. Então, o conhecimento e a prática da mediunidade, mesmo que seja de uma forma equivocada, ela também está relacionada com o grau de conhecimento daquela pessoa. Então, é que eu disse, como eu disse antes, ninguém mais do que a doutrina espírita, do que o Consolador, sabe tratar com propriedade, conhece com mais profundidade a mediunidade do que nós espíritas, né? Eu tenho certeza disso, tenho plena convicção disso. Então, o que eu vou relatar para vocês? Um fato muito interessante que aconteceu com a gente. Nós estivemos em South Australia, em Adelaide, onde conhecemos uma casa espírita, Light and Peace, Luz e Paz, né? Muito bem estabelecida, já uma casa já que tem 12 anos de idade, e lá nessa casa nós tivemos oportunidade durante 4 meses para proferir algumas palestras. Essa casa, ela funciona hoje num espaço cedido por uma igreja dessas. O nome do segmento da igreja eu não vou me recordar agora, porque eu não participei diretamente da igreja, mas você veja que mundo fraterno e que coisa maravilhosa. A igreja que tem essas práticas mediúnicas, que acredita na mediunidade, mas que não é espírita, que não conhece Allan Kardec, ofereceu gratuitamente o espaço da igreja para que o espiritismo atuasse nos seus estudos. Lá nesse grupo, inclusive, não tem grupo mediúnico, nesse Light and Peace, nessa casa espírita. Tem evangelização, tem estudo da doutrina, tem... que mais que tinha lá, João? Tem o passe, tem água fluidificada, mas não tinha especificamente grupo mediúnico. Com relação aos aspectos de como a mediunidade, então, é tratada dentro desse campo fora da doutrina espírita, aqui na Austrália, sim, a maioria dos casos eles são cobrados, né? E o que não, essa prática jamais iria ocorrer na doutrina espírita. Então, a gente estabelecendo um trabalho bem estruturado dentro dessa proposta kardeciana, de trazer as tarefas, consolidar dentro desse movimento de unificação do movimento espírita, eu acho que é uma proposta muito vantajosa, porque a partir do momento que você entender o que é esse intercâmbio com o plano espiritual, e que no plano espiritual não existe banco, né? que o espírito não vai receber nada por aquela prática, então vai ser uma coisa muito mais natural e muito mais aceitável. Com certeza. Perfeito. E verídica. Tavares, você falou que tem perguntas, mas antes da pergunta, você poderia passar para... Renato, tem alguma pergunta em cima disso? Porque nós estamos caminhando aí para o final, já estamos a 58 minutos. Renato. Matheus, acho que nós devemos passar para Tavares, certo? A prioridade se tem alguma pergunta. Tá certo? Já que o programa está já quase no final. Nós temos uma pergunta, e vamos começar aqui pelo João, porque agora vamos para a matemática aqui. O Sérgio é um cadeira cativa, e ele pergunta assim, quantos centros espíritas existem na Austrália? Tem federação? E no movimento existe semana espírita? Não, semana e congresso espírita? Sérgio de Pium, como é que é aí acho que ele está perguntando como é que é o tramitar do movimento aí na Austrália. Sim, Karen, antes de você responder, viu, João? João, antes de você responder, com as nossas andanças aí pelo mundo, a gente já viu muitas casas espíritas são dentro de igrejas evangélicas, então é quase que uma prática fora do país, muito interessante. Mas muito bem lembrado, Karen. Por favor, João. Então, Sérgio, existem vários grupos, né? Por exemplo, em Melbourne e Sydney, que são grandes metrópoles, né? Brisbane, existem grupos organizados lá. A gente teve a oportunidade de conversar com alguns trabalhadores desses grupos, né?
Infelizmente, a gente não pôde visitá-los. A Austrália é um país enorme, de distâncias assim quase comparáveis com o Brasil, mas existe uma tentativa lá que a gente teve contato. Eles estão tentando se organizar e criar uma federativa australiana. Até existe, a gente foi convidado, tem uma reunião anual que eles fazem, mas como o nosso grupo não estava concretizado, vamos dizer assim, registrado oficialmente, a gente poderia só participar e a gente não poderia ouvir, não poderia dar a palavra, a gente não teria a palavra e nem poderia votar em nenhuma pauta deles lá. Mas existe sim, eu acho que isso é um ponto positivo. Esse centro de Adelaide, que nós convivemos lá com eles, está bem organizado, bem aos moldes de um centro no Brasil. Eu queria só fazer um outro comentário com relação às dificuldades. O local, a gente se estabelecer, ter um local para as reuniões é uma dificuldade, é caro, é difícil achar às vezes um local, as pessoas trabalham, a locomoção também é complicado, às vezes a pessoa não vai porque é longe, às vezes só tem aquele centro, né? Então, mas existe sim, existe já uma preparação para se criar uma federativa australiana, sim. Tavares, você tem perguntas? Deixa eu ver aqui. Não, eu queria que a Karen falasse sobre... Tem mais alguma coisa, Karen, para falar com relação a... Tem Semana Espírita, tem congressos espíritas aí na Austrália, tem alguma coisa nesse sentido, assim, de unir os movimentos, unir as casas espíritas de uma forma geral, né? Como existe aqui no Brasil? Existe essa possibilidade ou ainda está por existir, querida? Olha, o que acontece, bom, nesse momento agora específico da humanidade, nós sabemos que os congressos estão todos stand-by, não tem congresso nenhum, só online. Mas o que eu queria enaltecer, lembrando que em poucos dias aí, eu acho que mais 2 ou 3 dias, vocês estarão conversando com o nosso querido irmão Mani, lá da Nova Zelândia, né, onde nós convivemos esses 3 anos, fundamos lá o primeiro grupo de evangelizadores. O Mani sempre prezou, toda vez que vem acontece algum evento na Nova Zelândia, procura-se fazer uma parceria. Então, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, quando visitou a Nova Zelândia em 2010, ele esteve na Nova Zelândia e na Austrália. Da mesma forma, quando a Federação Espírita Brasileira veio visitar a Nova Zelândia, com a Marta, a Fátima e a Jussara, né, também elas passaram a visitar a Austrália. Então, é isso que a gente tenta fazer. Como os 2 países são próximos, são países de língua inglesa, a gente tenta conciliar esses fatores juntos. É claro que para nós trazermos, como a gente não tem essa estrutura física e estrutura financeira de uma casa espírita no Brasil, como é no Brasil, a gente trabalha com muitas dificuldades financeiras. O movimento espírita é mantido exclusivamente pelo grupo de estudantes, de pessoas que estão participando dos estudos, são grupos pequenos, né? A gente tem realmente uma grande dificuldade em trazer palestrantes, em trazer trabalhadores de fora, mas nada que com o decorrer dos anos, agora estruturando bem a tarefa, a gente não possa superar. O João, por exemplo, que fez parte da Associação Médico Espírita no Brasil, porque ele é cirurgião cardíaco, sabe que, por exemplo, a AME tem todo o empenho em fazer uma turnê pela Europa a cada 2 anos, né, João? Então, essa divulgação da doutrina espírita, ela acontece com a união de muitos esforços, né? Tanto de quem vem, quanto de quem está trazendo, países que se unem para trazerem o mesmo grupo, para trazerem os mesmos seminários. É assim que a gente faz. Muito bem. Seu Amadeu? Tá uma quantidade enorme de irmãos que participaram conosco, estão participando conosco do programa, mas eu gostaria de sintetizar, porque nós estamos indo às considerações finais. Eu acho que pela natureza da doutrina espírita, é muito específica aqui para nós no Brasil,
e pela sua natureza, certamente, ela vai de encontro a alguns paradigmas de outros segmentos religiosos e gera, inclusive, certos estigmas, que a gente sabe que existe. Mas nos deixa muito feliz essa narrativa dos nossos irmãos com relação a essa fraternidade que existe nos segmentos religiosos aí na Oceania e na Austrália, de modo geral. Outro dia nós vimos um vídeo de um pastor e de um padre lá no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Aliás, foi no Flamengo? Não, foi... esqueci o bairro agora no Rio de Janeiro, mas não é relevante. Ocorre que um determinado pastor, ele via o pessoal passar constantemente na frente do seu templo religioso com os banquinhos na mão em direção à igreja. E ele acompanhou. E chegou lá, viu o trabalho que o padre fazia, um trabalho extraordinário, um trabalho de evangelização, sem ferir os preceitos religiosos de quem quer que seja, e ele ficou entusiasmado com aquilo. Tempo depois, ocorreu um incêndio lá no templo daquele pastor, e o padre foi lá e convidou o pastor para fazer reuniões lá da igreja. E isso estabeleceu-se uma relação muito amistosa, de visitações e de compreensão entre os segmentos religiosos, porque eles compreenderam que Deus é o único e que Jesus é o único para nós. Eu acho que é o que está acontecendo com vocês. Isso nos deixa muito felizes saber que está havendo essa unidade de ideias em torno de Jesus, em torno de Deus, que permite as práticas religiosas no mesmo templo. Nos deixa muito felizes, particularmente fico muito feliz em ter participado dessa nossa conversa amorável, esclarecedora, e espero que Tavares possa agendar outras oportunidades para nós conversarmos mais sobre tudo isso. Nos deixa realmente enriquecidos e felizes. Muitíssimo obrigado e a João, e acho que a gente passa para as considerações finais, porque Tavares ainda tem aí o elenco de eventos da nossa rádio para esse final de semana. É com você, Tavares. Muito bem, meu amigo. Mas enquanto você falava, enquanto você dormia, chegou mais uma pergunta aqui, e eu quero começar com o João, né? Porque se ele for aqui, amigo, deixar, o pessoal gosta de perguntar, aqui o pessoal é perguntador. Hugo das Quintas, é um novato aqui, eu nunca vi por aqui. Ir de pregar pelo mundo, vale a pena? Já que o tema é esse, ele ficou esperto. Meu amigo João, vale a pena ter saído de Santa Catarina, ir aí para a Austrália, para a Oceania, Nova Zelândia? Tudo isso vale a pena? É a questão do nosso irmão Hugo das Quintas. Não só vale a pena, como é fundamental. É o pão para a nossa alma, é a grande oportunidade de nos consertarmos, né? Porque, na verdade, o maior beneficiário de tudo isso somos nós mesmos, né? E é uma caminhada maravilhosa, é um encontro de almas, a gente faz muito amigos e é um trabalho, se vale a pena. Não tenho palavras para dizer o quanto isso nos torna melhores, o quanto isso nos torna mais vigilantes, né? Com relação a nós mesmos, a nossa família. Uma alegria muito grande estar vendo vocês, uma manhã especial para mim hoje, precisava disso, agradeço profundamente, estou à disposição sempre que vocês precisarem, estou aprendendo, sou um grãozinho ainda, mas agora tenho mais amigos ainda nessa terra onde o Sol é o segundo lugar mais iluminado do planeta. Muito obrigado, Neuza, mas vale a pena. Sem dúvida nenhuma. Vamos passar para a Karen, mas, Karen, o pobre do seu marido não soube o que falar, porque ele foi dizer assim que estava à disposição da gente. A gente não sabe como vai usar ele agora em diante, viu? Faça um bom proveito, que alegria. Nós temos que melhorar, né? Porque eu tenho que trabalhar, o cliente está na sala já. Então, maravilha. Ô, Karen, e aí, respondendo ao nosso querido Hugo, vale a pena ir então, pregar essa resposta
Essa resposta é realmente uma resposta que traz um grande impacto ao nosso coração, porque foram muitas lágrimas derramadas. E migrar significa literalmente sair da zona de conforto. São muitos desafios, mas essa rua está pronta, ela nos aguarda, e felizes daqueles que tiverem a oportunidade de, tendo sido convidados a trabalhar na Seara de Jesus, aproveitar esse convite, né? Então, é com muito ânimo, muita coragem, que a gente se dispõe a superar todos os obstáculos da língua, da cultura diferente, da questão social mesmo, financeira, totalmente diferente, para que a gente possa realmente estabelecer, em cada lugarzinho que tiver um brasileiro, um núcleo de luz, assim como Paulo saiu pregando, que nós sejamos esses pequenos pirilampos distribuindo luz em todos os recânticos do planeta. Muito obrigada pela oportunidade, meus queridos irmãos, e que nós prossigamos nessa tarefa de divulgação, nessa tarefa iluminativa de divulgar a doutrina espírita. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, seu Amadeu, vamos fazer a coisa bem rapidamente, porque o João tem que trabalhar, certo? E eu queria que você lesse aí, no caso, quem participou com a gente, mandando beijo e abraço aí, por favor, seu Amadeu, o senhor que gosta dessas possibilidades. Nossa querida Mel Andrade, que é Melane, que faz o programa conosco, muitíssimo obrigado pela sua presença e ajuda, Melane. João Maria Freitas, esse crânio que vai conduzir a nossa nave nos próximos dias, em nome de Jesus. Francisca Vicente, estudiosa, trabalhadora da causa, também faz o programa conosco. Que Deus abençoe e proteja, meu querido. E Dona Nádia Nobre, a esposa do nosso querido Renato, que vai fazer os seus agradecimentos na sequência. Maria José Viana, bom dia, minha querida, muitíssimo obrigado por fazer o programa conosco nesta manhã. Que Deus a abençoe e proteja. E Tirone Silva Andrade, que Deus a abençoe e proteja. Muitíssimo obrigado por nos ajudar e corroborar com os nossos trabalhos aqui na Web Rádio Estação da Luz. Tirone é lá da pomada do vovô Pedro. E o nosso Delcio Soares, lá de São Paulo, da terra da garoa, que tem um programa conosco aqui nas terças-feiras pela manhã, construindo ponto, assim como vocês estão construindo ponto conosco nesta manhã. Viajando aí da terra dos cangurus aqui para o nosso Nordeste, a terra do sol, a cidade do sol, o Natal, fazendo esse programa maravilhoso conosco. Que Deus abençoe e proteja a todos. Renato, com as suas considerações finais, para encerrarmos o programa em nome de Jesus. E, cara, é um prazer muito grande, certo? Imenso. Estou muito feliz. Foi uma manhã demais. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, hoje, amanhã e sempre. Karen, eu vou fazer agora uns pequenos avisos e em seguida eu gostaria que você nos presenteasse com a sua verba através da prece de agradecimento, a prece final. Você falou no nosso querido neozelandês, meio brasileiro, Nani Fagundes dos Santos, ele vai estar aqui com a gente terça-feira agora, segunda-feira agora, dia 14, aqui na rádio, na Web Rádio Estação da Luz, certo? Conosco, fazendo o programa. Mas hoje, sexta-feira à noite, nós teremos o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, fazendo um estudo sobre o livro A Caminho da Luz, a partir do capítulo 21, que já foi estudado os outros capítulos. Amanhã, sábado, nós vamos para Campina Grande, a União Fraterna Espírita de Campina Grande vai trabalhar o tema Música e a Arte da Família para o Mundo. Quem vai fazer o programa conosco é o pessoal do Grupo Musical Espírita Receita de Paz, que faz parte, inclusive, da parte musical da pomada do vovô Pedro, lá em João Pessoa, a Lisandra, a filha, a Lúcia, a mãe, e nosso querido Rocha, o Rochedo no violão, fazendo justamente o Grupo Musical Espírita Receita de Luz. E fechando a semana, o nosso irmão Sérgio Thyssen, a Neurobiologia do Amor, a Virtude Essencial, no domingo, a partir das 19 horas. Sem esquecer que estaremos na segunda-feira na Nova Zelândia com Nani, e na terça-feira vamos estar com Rubens dos Santos e a Juliana Felipe no Uruguai, fazendo essas ligações, essas pontes, como diz o nosso irmão Décio Soares, essas pontes para a eternidade, que agora acabamos de construir mais uma com a nossa irmã Karen e o nosso irmão João. Karen, por favor, muito obrigado, Deus que lhe pague, não sabemos como agradecer tão belo benefício dessa manhã gloriosa que tivemos com vocês aí. Você, boa noite da Austrália, João, bom dia aqui de Santa Catarina. Por favor, a nossa prece de encerramento com a sua verbe linda e maravilhosa, querida.
Senhor Jesus, querido mestre, amigo, Deus, nosso Pai de infinita bondade, aos nossos irmãos dirigentes do Movimento Espírita Internacional, sob o amparo de Estevão e a toda a falange de Ismael, a nossa gratitude, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos de sermos abençoados pela doutrina espírita e podemos ser divulgadores dessa mensagem libertadora, desta mensagem que derrama e esparge o Consolador por toda a humanidade. Te agradecemos, Jesus, e te suplicamos, neste momento em especial, pela nossa amada pátria do Evangelho, que se encontra hoje, neste turbilhão, passando pelas provas e expiações tão difíceis, mas que sabemos que é pela sua misericórdia para o nosso amparo e para o nosso crescimento. Rogamos a Jesus que possamos permanecer na sua presença amorosa, na sua presença iluminativa, em nossos corações, hoje e sempre, onde quer que nos encontremos, em qualquer parte do mundo. Agradecemos pela oportunidade deste encontro e rezamos, rogando que possamos repeti-lo em breve. Que assim seja. Graças a Deus. Minha amiga, meu irmão João, minha amiga e minha irmã Kari, Renato, Amadeu, muito obrigado. Seu Amadeu, como é que o senhor fala, seu Amadeu? Bom dia, Brasil! Boa noite, Austrália! Obrigado Boa noite, a todos. obrigada. Felicidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Fique em paz. Obrigado.